Bom, boa tarde. Meu nome é Kennedy. Eu venho aqui apresentar o nosso trabalho do App Inventor, é, intitulado Adivinha o Número. Os integrantes desse grupo são Cauã Roberta Corinti e Kennedy Anderson Moreira. E a professora é Eduarda Carvalho. Bom, o que é o app? A definição dele, bom, basicamente, esse projeto que a gente fez, ele foi desenvolvido, né, através do nosso app Inventor, com o objetivo de introduzir os conceitos básicos de programação com variáveis, estruturas e condicionais e busca binária para aquelas pessoas que estão iniciando, né, no caminho da programação que não tem tanta noção. Então, a proposta visa facilitar o aprendizado inicial em computação por meio de uma abordagem prática e lúdica, promovendo o raciocínio lógico do nosso usuário. Que essa é a nossa proposta ali na hora de que a gente estava idealizando o nosso projeto. A gente queria algo que fosse que fizesse o nosso usuário pensar, mas que não fosse algo chato dele ali jogar, porque além de ser algo que de lógica, assim, que é algo que é maçante, às vezes, se você não souber desenvolver, né, um aplicativo atrativo, ele tem que o objetivo e o que a gente buscou na hora de desenvolver era que o nosso usuário saísse do nosso aplicativo já com algum conceito de programação. Então a gente colocou nesse aplicativo o nosso conhecimento que a gente adquiriu através das aulas, eh, e assim a gente fez e construiu o nosso aplicativo, através desses conceitos que a gente foi pegando durante as aulas e do nosso conhecimento já. eh, as funcionalidades do nosso aplicativo, entre elas tem a nossa interface, né, a nossa tela inicial. A gente inseriu também no nosso aplicativo alguns tipos de botões que eu vou apresentar para vocês no próximo slide, mas uma breve apresentação seria que a gente introduziu um botão de dicas para os nossos usuários, para quando eles estivessem jogando, eh, não se tornasse algo maçante ali para eles, para que eles se divertissem mesmo jogando e através da diversão adquirissem um conhecimento. E então essas são as nossas as funcionalidades do, do nosso aplicativo. É, como o adivinho número funciona? Bom, basicamente, aqui tem duas imagens, né? A primeira do lado esquerdo, ela mostra a nossa tela inicial, quando o usuário acaba de abrir o nosso jogo, e a gente trouxe essa proposta assim de algo que fosse atrativo visualmente também. Então a gente colocou uma imagem, a gente colocou um espaço onde ele coloca o número que ele acredita ser, e, e assim ele vai jogando e desenvolvendo através de tentativa e erro. E o botão dicas que eu tinha comentado no slide anterior, ele veio para facilitar e para tornar a experiência do nosso usuário melhor, porque ele, querendo ou não, facilita na hora de jogar, né? Porque ele te dá dicas e com as dicas você consegue chegar mais fácil no resultado. Na segunda imagem, do lado direito, tem um exemplo disso que eu estou falando, que é quando o usuário colocou um número e usou o botão de dica. E na dica ele já diz que é um número ímpar, então isso já facilita a vida de quem está ali jogando, né? Porque já reduz em 50%, então ele tem 50% de chance já de acertar, porque ele já sabe que é um número ímpar. E
A outra dica é que é menor que 50. Então isso já ajuda bastante na hora do desenvolvimento ali do jogo e torna mais fácil também pro nosso usuário se divertir durante a dinâmica do nosso jogo. E o terceiro e último botão, que era um novo jogo, que é quando você vence e vai para um novo jogo, para você continuar ali jogando o o nosso aplicativo. Bom, nessa imagem aqui que eu trouxe para vocês agora, que seria mais do back-end, né, que é a parte mais de fato programação, mas mesmo assim quem não tem um conhecimento tão amplo da área consegue enxergar ali o que está acontecendo meio que por cima. É, basicamente ele está controlando aí o, a tentativa de acertos e erros do nosso usuário e demonstrando também o nosso planejamento lógico, né? Através desses blocos que a gente foi colocando, par ou ímpar, menor ou maior que 50, enfim. Já nessa outra imagem, a gente trouxe o back-end do nosso botão dicas, que ele já vem e mostra como que funciona por trás, né, daquele simples botão que a gente só clica, mas aí tá a nossa construção, a estrutura que a gente montou, que também é de fácil entendimento, assim, se você já consegue ir visualizando, porque além de fácil identificação, assim, né? Tá escrito, então você consegue meio que já ir ligando uma coisa na outra. Então, esse é o nosso back-end, assim, do nosso aplicativo. Bom, agora os materiais e os métodos que a gente utilizou na criação do nosso aplicativo. A plataforma utilizada foi o MIT Inventor. É, o sistema operacional que a gente utilizou foi o Windows. E quando a gente foi fazer a parte de testagem do nosso aplicativo, a gente usou um smartphone Android para fazer essa testagem. Tanto é que os prints das imagens que a gente utilizou no nosso slide para mostrar para vocês, vem de um dispositivo Android, onde a gente fez a testagem e esses foram os nossos materiais utilizados. Agora, os nossos métodos foram, foram o planejamento da lógica do nosso jogo, né? Quando a gente estava ali fazendo a estruturação do nosso aplicativo, como eu já havia dito para vocês em dois slides anteriores, que era mostrando o back-end, do nosso aplicativo. Então, isso seria o nosso planejamento lógico do nosso aplicativo. O segundo método seria a implementação do App Inventor, utilizando textos e botões que a gente foi criando, né, na estrutura do nosso aplicativo, as imagens também que a gente foi fazendo na hora que a gente estava criando a nossa interface do game. E por fim, a nossa parte de testes e validação, que seria a execução do nosso aplicativo, né, no Android, que foi o que eu havia dito para vocês. Então, esses foram os nossos materiais e métodos utilizados dentro do nosso aplicativo quando a gente estava desenvolvendo ele. No desenvolvimento do aplicativo, a gente passou por alguns tipos de desafios, né? Começando pelo planejamento, quando a gente começou a idealizar o nosso aplicativo. eh, Então a gente veio através de construindo a nossa ideia de tijolinho em tijolinho. A gente já tinha essa ideia de criar um aplicativo voltado para a lógica, para a matemática, que é algo que a gente já tinha mais familiaridade. E a gente foi desenvolvendo isso através do nosso App Inventor, eh, construindo assim o nosso aplicativo com a interface e os botões, como eu mostrei e comentei para vocês. E durante o nosso trajeto a gente teve alguns tipos de desafios,
eh, principalmente na parte da estruturação. A gente teve que penar um pouquinho na hora de criar ali uma coisa ou outra, mas foi algo que foi facilmente também superado e que a gente conseguiu passar por cima e chegar num resultado que agradasse a todos. E hoje eu estou aqui apresentando o resultado para vocês e, e a gente também pensa em fazer novos aplicativos, até melhorar esse já criado, talvez uma segunda versão. E basicamente foi isso. É, Agora eu agradeço ao a atenção de todos vocês. É, Muito obrigado pela atenção e tchau.